Você já deve ter ouvido alguém falar assim: ah, a minha meta para o próximo ano é aumentar as minhas vendas. Legal, né? Legal é. Só que isso não é meta. Isso é apenas um objetivo. Meta vai além de objetivo e muito mais além do que o sonho. Sonho é alguma coisa que você quer muito alcançar no futuro, mas ainda é meio vago, meio incerto. Já o objetivo, você está conectando esse sonho à sua realidade. E às vezes até já tem mais ou menos aí um período que você quer realizar isso. Mas a meta é a definição específica de como que você vai fazer para alcançar esse sonho. É um passo a passo já bem definido para você tornar isso realidade. Todos nós temos necessidade de estabelecer nossos objetivos, tanto os pessoais quanto os profissionais. Quando chega o final do ano ou o início do ano, isso se torna ainda mais forte. A gente começa com aquelas listinhas do que a gente tem para fazer, para conquistar nesse novo ano. Mas é muito comum também chegar no final do ano e você não ter realizado nem metade do que você colocou naquela listinha. Às vezes você não fez nada e continua do mesmo jeito. E por que isso acontece? Esse problema acontece porque a gente tem muita dificuldade de manter o foco no objetivo. Às vezes também a gente define o objetivo, mas a gente não define as metas. E ainda acontece da gente definir as metas de uma maneira errada. A gente define a meta, mas uma meta que não tem tempo hábil para acontecer, para a gente conseguir realizar, uma meta que você não tem dinheiro suficiente, ou uma meta que não tem pessoal suficiente para poder cumprir. Por isso hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar exatamente como que você faz para fazer as metas corretamente para a sua empresa, para o seu negócio. E por que é importante definir as metas da sua empresa? Imagine que se você não sabe para onde ir, você é como um barco à deriva. Você é levado para lá, para cá, de um lado para o outro pelos ventos, sem ter rumo, sem saber exatamente para onde ir. E eu imagino que você quer chegar em algum lugar. Imagino que você quer avançar, que você quer desenvolver o seu negócio, que você quer alcançar sucesso no seu negócio ou aumentar o seu sucesso. E se é isso realmente que você quer, então tá aí a importância de definir essas metas corretamente, passo a passo, como eu vou te mostrar aqui. Com as metas corretamente estabelecidas, você vai saber exatamente o que você precisa priorizar na sua empresa, o que você nem precisa gastar o seu tempo, o seu esforço e o que está faltando para você alcançar essas metas, alcançar esse sucesso que você quer. Mas antes de você definir essas metas da sua empresa, tem algumas coisas que você precisa preparar antes. Você precisa fazer uma análise do seu negócio. Você precisa levantar as informações, pelo menos do último ano da sua empresa. Você precisa saber em que situação realmente a sua empresa está. Como estão os clientes, a concorrência, os seus produtos, como foram as vendas, quais foram as dificuldades, as oportunidades que surgiram, quais são as ameaças que estão ao seu redor. Tudo isso você precisa levantar antes de você definir as suas metas. Com isso em mãos, aí sim, você pode passar para o próximo passo, que é realmente a definição das metas para o próximo ano ou para esse ano. E não só definir qualquer meta, porque essas informações vão fazer com que você seja capaz de definir metas realistas para a sua empresa. Pés no chão, realmente. Agora sim, agora que você está com essas informações, a gente vai definir as metas da sua empresa. Me acompanha aí. Existe uma metodologia muito legal que se chama Metas SMART. SMART. Cada uma dessas letras significa uma premissa que você precisa seguir para definir as suas metas corretamente. Eu vou explicar cada uma delas para você poder entender e então ir desenvolvendo essas metas da sua empresa. O primeiro é o S, de Specific, em inglês. Nesse caso, a sua meta ela tem que ser específica, ela tem que ser clara, ela tem que ser direta. Por exemplo, a minha meta é aumentar as vendas pelo site da empresa em 13% em 6 meses. Isso é bem específico. Aumentar as vendas do site da empresa em 13% em 6 meses. Não é simplesmente, eu quero aumentar as vendas da empresa, ou eu quero aumentar as vendas do site. Isso seria muito vago. Então, a sua meta ela precisa ser específica.
A segunda letra é o M, de mensurável. Você tem que ser capaz de medir a sua meta. Esse exemplo que a gente deu foi de aumentar as metas do site da empresa em 13% durante 6 meses. Então, você tem que saber antes quanto que está as vendas pelo site da empresa e acompanhar essas vendas durante esse período de 6 meses. Você vai saber se ela aumentou ou não. Então, essa meta que a gente falou, ela é mensurável. Dá para medir, dá para saber se aumentou, se caiu, se continuou a mesma coisa. A segunda, ou melhor, a terceira letra é de atingível. A sua meta tem que ser possível de ser atingida, ela tem que ser realista, ela tem que ser pé no chão. Então, não adianta você criar uma meta absurda, maravilhosa, mas que você não vai conseguir realizar. Você não vai ter pessoal, você não vai ter dinheiro, você não vai ter tempo. Então, essa meta tem que ser realista. No caso dos 13%, sim, é possível aumentar essas vendas em 13% no site da empresa. Então, ela é uma meta que é possível de atingir, é uma meta realista. A quarta letra é de relevante. A sua meta ela tem que causar um impacto na sua empresa, ela tem que ser relevante para a sua empresa, ela tem que ser importante para a sua empresa. Aqui entra muito aquela questão que eu falei antes, que você precisa sentar, ver as informações da sua empresa, de como foi o ano anterior, de como está o contexto dentro da sua empresa, ao redor da empresa, porque assim você vai saber exatamente o que é importante para a empresa e o que não é importante para a empresa. Se aquela meta não vai causar um impacto na empresa, se ela não é relevante, você não precisa seguir com ela. Mas se ela vai causar um impacto, se ela é realmente relevante, tem uma importância dentro do seu negócio, aí sim você pode seguir com essa meta. A última letra do nosso SMART, metas SMART, é de tempo. Tem que ter um prazo para você realizar, você ou a sua equipe, ou quem você vai contratar, enfim. Mas tem que ter um prazo para essa meta ser realizada. No nosso exemplo, o prazo é de 6 meses. Mas eu poderia falar dezembro de 2021, 2022, enfim. Ela tem que ter um prazo para ser realizada. E é dentro desse prazo que você vai acompanhar se você conseguiu atingir essa meta ou se não conseguiu atingir essa meta. Então, só para relembrar, metas SMART. Ela tem que ser específica, tem que ser capaz de ser medida. Ela tem que ser pé no chão, tem que ser realista, tem que ser relevante e tem que ter um prazo para terminar essa meta. Em relação ainda sobre o prazo, é importante a gente pensar numa coisa. Imprevistos acontecem. Não pense que imprevistos podem acontecer. Imprevistos acontecem. Então, se eles acontecem, já pensa nisso na hora que você for definir o seu prazo. Já coloca um prazo maior, já contando que imprevistos vão acontecer. Não coloca um prazo muito curto, muito apertado, não. Eu consigo fazer isso até março, mas imprevistos acontecem. Né? Vamos colocar aí mais 2 semanas, mais um mês. Dependendo da sua realidade, você vai pensar no que seria ideal. Mas sempre pense em ter um prazo largo do que um prazo muito apertado, muito curto, para você poder realizar suas metas. Mas como que faz para essas metas realmente acontecerem? Nesse ponto você já está aí com suas metas definidas, só que estão no papel, numa planilha, no Word. Como que faz para isso sair da teoria para se tornar realidade? Nesse ponto você precisa de um plano de ação. O plano de ação nada mais é do que ações específicas que precisam ser feitas para que você alcance essa meta, para que você vá caminhando a fim de chegar nessa meta. E existe uma metodologia muito legal, excelente para você realizar isso. Se chama a 5W2H. Fica calmo, fica calmo. Eu vou te mostrar exatamente como que você coloca isso em prática. Primeira coisa que você vai fazer é escrever a sua meta, né? Uma dessas metas aí que você definiu. No nosso caso aqui é aumentar as vendas do site da empresa em 13% durante 6 meses. Você pode fazer um papel, mas eu gosto muito de utilizar a planilha ou um mapa mental para poder fazer isso. Mas vamos supor aí que você utiliza uma planilha do Excel. Né? Você vai escrever lá a sua meta. E logo em seguida, você vai colocar todas as ações necessárias para você alcançar essa meta. Todo passo a passo que você precisa fazer para alcançar essa meta. Esse é o primeiro W, what? O que? O que eu preciso fazer
para alcançar essa meta. Por exemplo, no caso de aumentar as vendas do site da empresa, poderia ter, por exemplo, desenvolver um chat para o site que vai facilitar o contato da pessoa com a gente, com a empresa, com o negócio. Eu poderia colocar também otimizar o site, a experiência do usuário no site, melhorar as descrições dos produtos, utilizar técnicas de persuasão ao longo do site. Então, são várias etapas que você precisa colocar aí. O que eu preciso para alcançar essa meta? Lista tudo para essa meta. Aliás, se você quiser a planilha que eu uso, a planilha de plano de ação prontinha, já com todos os 5W, 2H, me manda um direct pelo meu Instagram que eu envio a planilha para você. Aí já vai cortar metade do caminho. Você já vai ter a planilha pronta, você só vai ter que colocar de acordo com a sua realidade. Depois de colocar o que você precisa fazer, você vai colocar o segundo W, por que você precisa fazer aquilo. Por que eu preciso inserir o chat, no meu exemplo, tá? Por que eu preciso inserir o chat no site da empresa? Por que eu considerei que essa é uma tarefa que precisa ser feita? Porque muita gente chega no site da empresa e ainda fica com dúvida na hora de comprar. E aí acaba saindo do site e não compra. Então quando eu coloco um chat, uma pessoa ali, online, ela entra, conversa, tira as dúvidas que tiver que tirar, eu vou aumentar a minha conversão em vendas. Então isso é um objetivo, isso é uma ação muito válida para alcançar a meta que eu quero. Então pensa aí, dessas ações que você colocou, por que você precisa realmente colocá-las em prática? Por que elas são importantes? Às vezes a gente coloca ações que na verdade não precisam, né? Então se você não achou um porquê, não é relevante, tira. Mas se tem um porquê e ele é válido, deixa. Depois você já colocou o que, o porquê, você vai colocar o seu terceiro W, when. Quando? Quando que isso vai ser feito? Ou até quando isso vai ser feito? Então você vai colocar aí o prazo na frente dessa ação, até quando ela precisa ser feita, tá? Depois você vai colocar o quarto W, que é o who. Quem é que vai fazer isso? Vai ser você? Vai ser alguém específico da sua equipe? Se for, coloca o nome da pessoa, certo? Que vai fazer isso. Vai ser um departamento? Você vai ter que contratar alguém de fora? Uma empresa? Uma pessoa? Um consultor? Coloca exatamente quem vai fazer isso. E o último, o quinto W, where, onde isso vai ser feito. Vai ser na sua empresa? Vai ser na empresa de quem contratou? Vai ser no departamento X? Onde isso vai ser feito? Vai ser feito online? Vai ser feito presencial? Tenta situar o local que isso vai ser, que essa ação será realizada, tá? E agora a gente vai para os dois Ws. O primeiro é como. Como isso vai ser realizado? De que maneira você vai fazer isso? Você vai inserir o chat? Então, como vai ser isso? É o chat da empresa tal que fornece tal coisa. Você vai descrever como que esse processo vai ser feito. E o último W, how much? Quanto que isso vai custar. Isso é importante, muito importante dentro do seu planejamento, da sua meta. E dentro da sua ação específica. Porque você vai saber exatamente, tem dinheiro para fazer isso? Não tem dinheiro para fazer isso? Vai precisar de uma outra forma? Então, quando você precifica, você para pensar nessas questões. E quando você estabelece suas metas depois desse plano de ação desse jeito, é muito difícil você falhar se você for seguindo realmente esse passo a passo. E é feito por você. Então, você pensou exatamente em quem vai fazer, como vai ser feito, onde vai ser feito, o dinheiro, quanto vai custar, enfim, todos esses detalhes. Então fica muito mais difícil você chegar no final do ano e não ter atingido a sua meta. Porque você já tem a sua meta e você tem exatamente o passo a passo necessário para chegar nela. E eu sugiro que você faça mais uma coisa. No final, aí na sua planilha, deixe uma planilha final, que vai ser o status. Para você saber se está em andamento, se já foi feito, se não foi feito, se está em atraso. Então é muito importante que você tenha essa planilha pronta, tá?
Pode fazer de outras formas, na planilha funciona muito bem. E se você quiser facilitar a sua vida, lembrando, me envie um direct pelo Instagram, que eu vou te enviar a minha planilha já prontinha, já com tudo isso, com todos os dados, com todos os Hs e com esse acompanhamento, com esse status para você utilizar no seu negócio. E como que você faz para saber se você realmente está no caminho certo para cumprir essa meta? Eu não estou falando de achismo, aqui achismos não tem vez. Estou falando de fatos. E uma forma excelente de você saber se você está no caminho certo ou não para atingir essa meta é através dos indicadores. No exemplo que a gente utilizou, aumentar as vendas do site da empresa em 13% durante 6 meses. O indicador que você vai observar é o aumento das vendas no site da empresa. Não é o aumento das vendas completamente, não é aumento pelo televendas, não é o aumento pelo WhatsApp. O indicador que você vai acompanhar é o aumento das vendas pelo site da empresa. Parece simples, mas muita gente não faz esse acompanhamento específico. E aí acompanha as vendas de uma forma geral e não sabe se realmente as vendas vieram do site da empresa ou não. Isso no nosso exemplo, mas o seu exemplo pode ser outro. Então, independente do que for, você tem que ter um indicador específico da sua meta para você poder ir acompanhando. E outra coisa, nesse exemplo a gente falou que essa meta seria no prazo de 6 meses. Não deixa para acompanhar, para ver essa meta no final dos 6 meses. Você vai acompanhando semanalmente, quinzenalmente ou pelo menos mensalmente para saber se você está conseguindo caminhar em direção a essa meta ou não. Porque pode ser que as vendas, em vez de aumentar, estejam caindo. Então você vai ter que rever o seu plano de ação, rever o que está sendo feito ou não, para poder conseguir alcançar essas metas. Então sempre acompanhe o indicador periodicamente. Eu gostei muito de fazer esse vídeo, de passar esse conteúdo para você, mas eu também quero saber se você gostou de receber esse conteúdo. Ele foi útil para você? Escreve aqui no comentário sim ou não, se foi útil, se não foi útil, o que você mais achou interessante desse conteúdo, desse vídeo de hoje. E se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, ativa o sininho para você receber os novos vídeos aí na notificação do seu celular, tá? A gente se vê. Tchau, tchau!